o encerramento do escritório brasileiro de uma rede social acessada por milhões de usuários no país. Uma plataforma cujo proprietário é um bilionário que tem relações próximas com representantes da extrema-direita mundial. Um embate antigo cujos principais personagens são um empresário e um ministro do Supremo. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e tô aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 19 de agosto de 2024. Dia em que repercute a decisão do X, o antigo Twitter, de fechar o seu escritório no Brasil e demitir seus funcionários. Elon Musk, dono da rede social, anunciou o encerramento das atividades do escritório brasileiro no sábado. A rede, no entanto, continua disponível para os usuários do país. A empresa não informou o número de cortes no Brasil, mas já tinha reduzido consideravelmente sua operação desde 2022, ano em que o Musk comprou o antigo Twitter. O bilionário disse que a medida foi uma reação a uma ordem do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, que teria determinado a prisão de uma representante local da empresa depois do descumprimento de decisões judiciais de bloqueio de perfis. No próprio X, a conta de assuntos governamentais da plataforma compartilhou imagens do que disse ser uma decisão sigilosa. Os arquivos que foram publicados no sábado, mas estão indisponíveis na rede social nesta segunda, mostravam que Moraes determinou a intimação de advogados do X no Brasil para o cumprimento de uma decisão de 8 de agosto. Nesse texto, Moraes ordenou que a rede social bloqueasse 7 contas no âmbito de investigações sobre ameaças golpistas, incluindo o perfil do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. O tweet da conta de assuntos governamentais do X afirmou também que o ofício do Supremo estabelecia que, caso os perfis não fossem bloqueados, seria decretada a prisão da administradora da empresa no país, a Raquel de Oliveira Villanova Conceição, por desobediência à determinação judicial. Procurado pela imprensa, o Supremo disse que não vai se manifestar sobre o tema. Musk, no seu perfil pessoal, escreveu que o Moraes é uma desgraça para a justiça. Depois, o bilionário compartilhou um post do deputado federal bolsonarista Nicolas Ferreira, do PL Mineiro, que convidava o Musk para participar de manifestação a favor do impeachment de Moraes, marcada para 7 de setembro. Musk escreveu o seguinte: "Não há dúvida de que Moraes precisa sair. Ter um ministro que repetidamente, de forma flagrante, viola a lei não é justiça alguma." O Musk já tinha encabeçado uma ofensiva contra Moraes em abril desse ano, por causa de outras decisões que ordenaram o bloqueio de contas por conteúdos antidemocráticos. À época, o bilionário acusou o ministro de censura e ameaçou descumprir as ordens judiciais, dizendo defender a liberdade de expressão de forma irrestrita. Um discurso, inclusive, que não condiz com a relação de negócios que o Musk mantém com países considerados autocráticos, como China e Arábia Saudita. Os ataques de Musk ao judiciário brasileiro fazem parte de um conjunto de discursos e ações que o bilionário tem adotado desde que assumiu o comando do X. Musk, que apoia figuras como Donald Trump e Jair Bolsonaro, abriu espaço para discursos de ódio e desinformação na plataforma. Desde que ele comprou a empresa, o X enfraqueceu sua moderação de conteúdo e reabilitou contas que tinham sido suspensas por políticas de segurança. Entre as principais ações tomadas por Musk como proprietário do X está a mudança na moderação de conteúdo da plataforma. O bilionário encerrou as atividades de integridade e segurança do X ainda em 2022, demitindo funcionários cujo trabalho era tentar deixar a rede mais segura. O empresário também dissolveu o setor de moderação de conteúdo no Brasil em 2023. Hoje, uma das únicas formas de moderação da plataforma são as notas da comunidade, que é um sistema de denúncias enviadas por usuários. Nesse sistema, essas notas da comunidade são submetidas à plataforma, que precisa moderar o que publicar ou não para todos os usuários. Uma análise publicada em dezembro de 2023 pela agência Lupa, em parceria com a Lagon Data, um estúdio de inteligência de dados, mostrou que só 8% das notas da comunidade feitas em português eram publicadas. Na época, 89% das notas estavam pendentes de avaliação e 3% foram rejeitadas.
O comportamento de Musk à frente do X também pesa sobre as interações na plataforma. Só em seu perfil, Musk acumula mais de 194 milhões de seguidores. Muitos dos seus posts amplificam ideias da extrema-direita e atacam instituições como a imprensa e o judiciário, às vezes por meio de desinformação. O caso do Twitter Files de abril deste ano ilustra o peso da atuação de Musk. Apenas depois que o bilionário compartilhou os arquivos do americano Michael Schellenberg sobre a relação da plataforma com autoridades brasileiras, o conteúdo ganhou repercussão, provocando tensão entre o X e o Supremo Tribunal Federal. Schellenberg, no entanto, admitiu depois que havia transmitido informação falsa. O encerramento das atividades do escritório do X no Brasil levantou uma série de comparações com o caso do Telegram, aplicativo de mensagem que já foi bloqueado pela Justiça brasileira em 2 ocasiões e que também se diz defensor de uma liberdade de expressão irrestrita. A empresa segue a chamada ideologia californiana, que mistura ideais hippies com ultraliberalismo. A primeira vez que o Telegram foi bloqueado no Brasil foi em março de 2022, por ordem de Alexandre de Moraes. Na época, o ministro do Supremo alegou que o aplicativo de mensagens não respondia às demandas da justiça brasileira, também em decisões sobre compartilhamento de mensagens antidemocráticas. O app só foi reativado no país após cumprir uma lista de ações contra a desinformação e indicar um representante brasileiro. Até hoje, o Telegram não possui escritório no Brasil. Depois, em abril de 2023, uma outra decisão, dessa vez da Justiça Federal no Espírito Santo, determinou, no âmbito das investigações de atentados em escolas, que o Telegram fosse tirado do ar no território brasileiro. Também, nesse caso, o aplicativo ignorou pedidos para derrubar conteúdos com ameaças e que faziam apologias a autores de ataques contra crianças e adolescentes. No caso do Telegram, o bloqueio aconteceu a partir das operadoras de telefonia e das lojas de aplicativos de smartphones. Ou seja, como não havia meios de tirar o aplicativo do ar no Brasil diretamente pela própria empresa, a Justiça determinou que as operadoras e lojas de apps não veiculassem mais o Telegram. Esse é um caminho provável caso eventualmente haja alguma decisão de bloqueio do X no Brasil. Em entrevista à rede CNN Brasil nesta segunda-feira, o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, o Gustavo Sampaio, disse que a decisão do X de encerrar suas atividades no país pode dificultar eventuais decisões da Justiça brasileira, como você ouve agora. Agora, se o X sai do Brasil, não tem mais escritório, não tem mais patrimônio, não tem mais nada dentro do território nacional, torna-se muito difícil impor a efetividade de algumas sanções, o que o direito americano chama de enforcement, efetivar essas sanções e, mais do que isso, não se tem capacidade tecnológica de controle sobre o que está na internet. Então, nós ficaremos certamente ao sabor das determinações do X, inefetivas, portanto, as nossas decisões judiciais que, porventura, sejam estabelecidas contra a empresa. Opinião similar teve o coordenador do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, o João Vitor Archegas. Em entrevista ao Nexo, ele disse o seguinte: a soberania do Brasil é exercida em relação ao território nacional. Quando uma empresa não está no país, mas oferta seus serviços dentro do território via internet, é muito mais difícil resolver os problemas do ponto de vista jurídico. Para o canal do YouTube do portal UOL, nessa segunda, o Fábio Stable, que é diretor do ITS Rio, ressaltou que um eventual bloqueio do X no território brasileiro deve ser feito de forma bem embasada, para não gerar críticas ao judiciário brasileiro. Muito importante, porque a questão não é bloquear o X, a questão é como bloquear, qual a legalidade de fazer isso. Então, o fato de não ter sede aqui não implica, o direito de bloquear alguma coisa. Mas você tem aí o Código de Defesa do Consumidor, você tem ali a lei antiterrorista, você tem algumas coisas ali para dizer que você viola a lei. E aí o judiciário ele tem esse poder de fazer medidas suficientes para que a lei seja cumprida. Então, pode um juiz bloquear o X? Pode. A gente viu o bloqueio do WhatsApp, do YouTube, a gente já viu em vários momentos. A questão é, não pode ser um bloqueio leviano, porque existem atividades lícitas acontecendo ali no Twitter, as pessoas elas têm acesso àquilo. A discussão sobre um eventual bloqueio do X por opacidade nas suas leis de segurança digital não acontece só no Brasil. A rede social está na mira de vários países.
O jornal italiano La Repubblica publicou nesta segunda-feira uma entrevista com o eurodeputado Sandro Gozi, eleito na França pelo Partido Liberal Renascimento, o mesmo do presidente francês Emmanuel Macron. Gozi disse o seguinte: se Elon Musk não se adequar a todas as regras europeias de seus serviços digitais, a Comissão da União Europeia exigirá o bloqueio do X. O Durma com Essa volta já. Dados da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, mostram que houve uma redução no número de vagas ocupadas na pós-graduação no Brasil ao longo dos últimos anos. A Mariana Vick escreveu sobre isso para Ponto Futuro, editoria do Nexo que tem a ciência entre seus temas de cobertura. Os dados da CAPES refletem pelo menos 2 fenômenos. O primeiro é a pandemia de Covid-19. Segundo a agência, a suspensão de atividades presenciais em 2020 retardou o ingresso de novos estudantes na pós-graduação e afetou o andamento de pesquisas em curso. O segundo motivo para essa queda de pesquisadores é a aparente falta de interesse pelos cursos de mestrado e doutorado nos últimos anos. Alguns motivos podem explicar isso, segundo a CAPES: a saturação de programas de pós-graduação, a distribuição desigual do acesso a esses cursos no país, processos seletivos rigorosos, a inadequação do perfil dos candidatos aos programas, a baixa atratividade da oferta e da carreira científica e aspectos sociodemográficos dos estudantes. O baixo valor das bolsas de mestrado e doutorado costuma estar entre as principais críticas ao modelo atual de pós-graduação no Brasil. Essa queda do interesse em programas de mestrado e doutorado traz impactos de curto, médio e longo prazo. A quantidade e a qualidade da produção científica dependem da formação de pesquisadores, e sem eles a gente pode ter menor avanço do conhecimento científico, o que afeta também o desenvolvimento econômico e social do país. Eu conversei sobre esse tema com o Renato Giannini Ribeiro, que é ex-ministro da Educação e hoje é presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O texto da Mariana você lê no nexojornal.com.br/pontofuturo. E você sabia que tem curso novo do Nexo? O jornalista João Paulo Charlot, que já foi nosso repórter especial, vai dar aula sobre a história e aplicação das regras que regulam os conflitos armados. Também temos turmas abertas para cursos sobre como fazer e ler gráficos, com a mentoria do Gabriel Zanlorenzi, o nosso editor de gráficos. Os cursos são online e cada um tem 4 horas de duração. Assinante do Nexo tem desconto. E dá também para contratar cursos sob demanda para empresas e organizações. Entra lá no nexojornal.com.br/cursos para conhecer mais. Do encerramento do escritório do X no Brasil, a queda no número de pesquisadores brasileiros, durma com essa. Roteiro, produção e apresentação de Suzana Souza, edição de texto e apresentação de Aline Pellegrini, roteiro e participação de Mariana Vick, produção de arte de Lucas Neopman e edição de áudio de Bruno Bimbati. Termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!